Então, eu faço aqui uma defesa a essa igreja, né? Porque eu acho que é legítimo. Eles creem na Bíblia do jeito simples dele, mas eles não são liberais no sentido teológico, eles são simplistas, mas não são liberais. Mas entre um simplista e liberal, eu prefiro um simplista. Por quê? Porque eles leem a Bíblia do jeito deles. Eles creem na Bíblia como palavra de Deus. Eles estão ali seguindo um evangelho da forma deles. Então, claro, sou contra do batismo em nome de Jesus. Lembra dos unicistas? Eles acabam sendo um grupo unicista, isso está errado. Eu acredito ainda, na minha opinião, Felipe, pode ser que seja. Lembra que eu falei há pouco que o Espírito Santo, uma hora ele vai fazer coisas extraordinárias no nosso planeta? Eu acho Sim. que Deus vai usar os nossos irmãos e eles vão ficar mais abertos a outros irmãos. E aí a gente vai ter uma interação melhor. Porque eu acho que, na minha opinião, eles são nossos irmãos. Mesmo que eles nos considerem primos, entendeu? Né? É o que eu penso. E não deixo aqui de expressar as doutrinas erradas, né? Mas é o que eu penso, tá bom, meu irmão? Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a que mais cresceu numérica e geograficamente. A congregação cristã inicialmente ficou ligada à colônia italiana, mas depois buscou os brasileiros. Essas duas igrejas dominaram o campo pentecostal por 40 anos. Alguns vão dizer que a congregação, por causa da tradição mais italiana, e você, como descendente italiano, sabe dos costumes italianos. Por exemplo, o vinho, eles bebem vinho. Aliás, a ceia da ação é feita com vinho. Faz parte do costume deles. Até nisso, eu acho que eles quiseram ser diferentes. Eles fazem a ceia uma vez por ano. Não sei se você sabia. A ceia deles é uma vez por ano. Sim, Mas você sim. vê, essa tradição italiana, eles se mantiveram nela. E eles podem ver que até hoje é difícil a gente ver um irmão da congregação piedoso embriagado. É claro que tem os que não são firmes, mas assim como também os batistas, que não é firme e faz as suas atrocidades, né? É Mas essas, compreensível, então, essa questão da unidade deles, né, como irmãos e como congregação. O italiano é muito isso. O italiano é muito família, é muito junto. né? É tudo muito ligado. É. Há esse respeito aos mais velhos, ao matriarcado, ao patriarcado. Então, você tem essa unidade. Por isso eles possa ter essa questão dessa unidade entre as congregações, né? Então, você está tocando num ponto muito relevante. De repente, você vê essa origem italiana do matriarcado e do patriarcado, isso eles carregam muito na igreja deles. Eu, particularmente, Felipe, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo, porque vamos pegar aqui o ponto de vista da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, o matriarcado e o patriarcado é mais pela imposição. Pode ver o quanto as igrejas Assembleias de Deus do Ministério Belém e do Brás têm sofrido com o surgimento de outras ou mesmo as brigas de poder entre eles. A gente não vê briga de poder na congregação. Aí, alguns teólogos já falaram que não há briga de poder porque está centralizada até hoje em poucas famílias. Aí eu digo, é uma tirania? Não acho. Pode até ser um gesto de tirania, mas eu não acho que é um gesto de tirania porque quem participa da vida da congregação compactua com isso. Pode ver. A gente não vê eles brigando. Eu não sei se você já notou que tem poucas igrejas que saíram da congregação, que formaram um segmento. Você já notou? Ou não? Eu nunca vi. Existe. É raro. É uma tal igreja que tem costumes que nem a congregação, mas não é da congregação. Mas é mínimo. Olha que interessante. Quando é tirânico, Eles são muito opressor, discretos, né? sim. Quando é tirânico e opressor, há uma imposição. E que o grupo que não é dominado,
eles se rebelam e criam seus grupos e criam grupos fortes. A gente não vê isso entre eles. Então dá para ver que a liderança dele, matriarcal e patriarcal, é muito forte. E ele se mantém assim. Então, eu particularmente, eu não vejo que isso é uma desvirtude. Eu noto isso uma grande virtude. Por que eu falo isso, Felipe? Vou dar um exemplo aqui. É óbvio que eles são uma igreja nova. Se tornaram históricos porque fizeram 100 anos. Mas pensem assim, como eles serão daqui a 200 anos? Aí não sei. Quem sabe esse patriarcado pode ser tirânico, pode ser herético. Aí é outro diálogo. Então, numa liderança mais episcopal, isso a gente vai trabalhar bastante na matéria administração da igreja. Então, o que acontece? Numa linhagem episcopal, quando o líder é um líder de expressão, que a igreja valida, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele tem uma liderança muito significativa e muito coesa em qualquer lugar. John Wesley foi assim. Ele era esse patriarcado, aonde todo mundo seguia a sua liderança, e ele marcou uma identidade. Pode ver que a igreja metodista tem uma identidade poderosa pela postura de Wesley. Surgiram outras igrejas, mas o surgimento é por outros motivos. A igreja congregação surge em outras igrejas, mas elas não vingam como a congregação. Existe, depois pesquisa, você vai ver. Não estou dizendo que elas não têm expressão como tem. No entanto, elas se mantêm unidas, como eu disse, sincronizadas, com a mesma identidade. Você conhece uma congregação cristã em qualquer lugar do nosso país, até na Argentina, até no Uruguai. É congregação cristã do Brasil, no Uruguai, no Paraguai. Olha que interessante. É uma unidade linda. Se a gente, aqui falando agora, vamos tirar o lado da unidade bíblica, vamos levar para a unidade, a unidade de nome, de marca. Isso é lindo no meio deles. E isso eles fazem quanto? Há décadas. Antes mesmo de muitas empresas ter esse lance de padronização. Você vê, é uma coisa bonita que a gente aprende com eles. Como eu falei, Felipe, é lindo isso. Eles constroem a igreja deles de forma voluntária. O arquiteto doa o trabalho de arquitetura, o engenheiro doa o projeto, o empresário doa o material. Aí você fala assim, mas pastor, eles não têm dízimo. E essas são as pontas que eu diria errado deles, mas ao mesmo tempo eu respeito. Eles não têm dízimos e ofertas obrigatórios, mas eles assistem toda a necessidade da igreja, eles assistem os seus líderes que cuidam deles, eles têm todo um processo de cuidado com os seus liderados, ou seja, os pastores deles são bem assistidos. Então é uma igreja que caminha o quê? Em harmonia. Interessante isso, né? Então, na minha opinião, ele nos ensina. Olha quantas igrejas surgiram da Assembleia de Deus. Caminhão. E quantas Assembleias de Deus dentro da própria Assembleia. Tem um lado lindo, tem um lado poderoso, um lado de elogio. Já fiz muito elogio à Assembleia de Deus, não só agora nessa aula, mas em muitas outras aulas. Mas hoje eu não poderia destacar da influência da congregação. Essas duas igrejas são lindas, são belas, são extraordinárias no nosso contexto de nação. Os benefícios que essas igrejas geram. Agora, não posso negar que a Assembleia de Deus, doutrinariamente, como até mesmo as divisões, na minha concepção, acabam sendo um pouco mais saudável. Mas a gente vê que o desejo do poder na Assembleia é mais forte do que na congregação. Então, a gente vê que infelizmente, essa é uma questão que eles têm que lidar o tempo todo, né, como igreja. Eu tenho muitos amigos, pastores e ministros da Assembleia de Deus, e muitas vezes eles reclamam muito. Por exemplo, o envolvimento de um setor grande da Assembleia de Deus na política. Isso trouxe muito prejuízo à Assembleia de Deus, que eu acho que são frutos do movimento pentecostal, né? Mas que a gente tem que saber lidar com as coisas boas e com as coisas ruins. O diálogo da Assembleia de Deus
com relação a conhecimento, a estudo, com relação a louvor, com vida contemporânea, tecnologia, é muito melhor. Escola bíblica, a própria editora da Assembleia de Deus. Então, a gente, eu gostaria mais de ver a Assembleia de Deus, na minha opinião, com faculdades, colégios, e quem sabe a congregação um dia. Eu acho muito difícil a congregação ir por esse caminho, mas quem sabe? São igrejas muito fortes, né? Que têm um poder muito grande, né, a nível Brasil. Então, a gente, como batistas, a gente homenageia e celebra, porque, como eu disse, o batista ele tem esse lance da independência, tem o lado belo, mas tem um lado ruim. Trazer todos os batistas em sinergia é muito mais difícil. Essas duas igrejas, por elas serem igrejas, eu chamo de episcopais, onde o líder governa elas, então elas têm um lado mais positivo. Agora, é claro, a longo prazo elas podem sofrer mais, por causa que se entrarem líderes corruptos, né? Então vamos dar até aí tudo bem? Quer comentar mais alguma coisa? Não, Então tranquilo. então durante os primeiros 40 anos eles dominaram o campo pentecostal, né? A segunda onda, aqui vem a segunda onda, que são os movimentos que surgem, né? O Evangelho Quadrangular, 51, o Brasil para Cristo, em 55, Deus é Amor, em 62. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Os batistas costumam dizer que uma das filhas mais velhas da Igreja Batista é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela nasce do grupo batista. Então você vê, querendo ou não, contribuiu. Deus tem a sua utilidade. E essas divisões, tem vezes que elas vêm como algo para agregar mesmo, né? Essa segunda onda também, que já nasce do movimento pentecostal, já nasce essas outras igrejas. Eu acho que a fragmentação entre elas se tornam mais pesadas, mas eu não digo que Deus não tenha um propósito. Se é uma divisão para expansão do reino, não tem, eu acho que a gente tem que colaborar. Se é uma divisão tribal, aí a gente fica um pouco triste, porque aí entra o dedo do ser humano, né? E aqui nessa segunda onda, a gente vê, ó, a principal ênfase, cura divina, contexto social, aceleração do processo de urbanização e uso dos meios de comunicação de massa, cruzadas, né? Na segunda onda, não está colocado aqui no slide, mas aqui nasce em 65 o que? A Convenção Batista Nacional. Em 65 ela nasce como AME, Associação Missionária Evangelística, e que em 67 se torna CBN. Então, a Convenção Batista Nacional nasce tecnicamente em 67, mas o grupo já tinha sido formado em 65. Então, hoje nós temos, na realidade, são 65 anos, ou melhor, 55 anos de história batista, né? Então, é uma alegria a celebração de tanto tempo fazendo a obra de Deus nesse formato, né? Então a gente está dentro daqui da segunda onda, tá bom? Vamos lá agora para a terceira onda. Leia para nós, irmão, a terceira onda. 1970 até hoje. Igrejas neopentecostais. ênfase na teologia da prosperidade e exorcismo. Expressão máxima: Igreja Universal do Reino de Deus. Nasce em 1977. Então, aí a terceira onda, aqui é o grande gatilho e o grande problema. Porque assim como faltou um pouco de maturidade nos pentecostais, na minha opinião, Fê, e aqui fica a minha crítica, até mesmo ao movimento de avivamento dentro das igrejas históricas. Por que fica a minha crítica? Minha crítica no bom sentido. Era necessário que houvesse um renovar dentro da igreja avivada? Era. Mas você sabe, como eu, muitas pessoas que estão
querendo começar um novo trabalho, elas precisam só de um estopim para começar um trabalho, que nem na terceira onda. O neopentecostal nasce, os insatisfeitos do movimento pentecostal viram, do movimento pentecostal, viram neopentecostal. Então, às vezes, o neopentecostalismo só foi o precedente para a criação de novos grupos. Então, assim como também no pentecostalismo ou no movimento avivado. Qual é a observação que eu faço aqui? Sabe aquela questão de fazer algo realmente pela motivação correta e não pela motivação errada? Por quê? Porque a motivação errada sempre vai gerar em nós algo danoso. Deus nunca vai consolidar. O neopentecostalismo nasce com uma motivação errada. Ele já nasce como uma subdivisão, pegando o que é bom da igreja pentecostal, o que é bom do marketing, o que é bom do empresariado, e juntou tudo isso num balaio de gato e criou a igreja neopentecostal. Então, assim, parece bobeira, mas essa terceira onda que nos afeta aqui, ela estava sendo afetada também na América do Norte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque muitas vezes a gente é afetado e a gente acaba se enveredando para caminhos aonde a gente compromete a nossa vida espiritual e compromete principalmente a igreja, né? Essa terceira onda, na minha opinião, atrapalhou o movimento pentecostal e avivado e tem feito, na minha opinião, um desserviço ao reino de Deus na terra. Pastor Rai, mas então o senhor falou bem da congregação e está falando mal dos neopentecostais? Sim, eu estou falando e não estou dizendo que não tenham pessoas que se convertem nessas igrejas. Tem, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas essas igrejas, na minha opinião, são governadas e dirigidas por tiranos capciosos e mal intencionados, que distorcem a palavra de Deus, dando um toque de puritanismo, mas sendo barões da fé. E, na minha opinião, eles têm feito um desserviço. Deus pode estar trabalhando, porque a palavra dele não volta vazia. Se ela for pregada pela boca de um hipócrita, de um Judas Iscariotes, mas se ela for crida pelo coração de uma Maria Madalena, a Maria Madalena vai ser liberta de demônios e vai ter um encontro com Cristo. Mas ela faz um desserviço porque ela leva as pessoas a Cristo pelas motivações erradas. Ela leva uma libertação e logo barganha com aquela libertação. Ou seja, na minha opinião, fazem um grande desserviço e nós, como cristãos, pastores, seminaristas, precisamos ter um posicionamento muito sério, porque a gente critica os ídolos católicos e a gente muitas vezes é complacente com os nossos irmãos neopentecostais. Está errado, está errado. A gente critica o espiritismo e a gente fica massageando egos de neopentecostais. Está erradíssimo. A gente tem que ter uma crítica muito mais acentuada a eles, porque eles estão se dizendo que são um conosco, e não são. Na minha opinião, muitos neopentecostais já se tornaram seitas, seitas horrorosas. Se nós classificamos a congregação como uma igreja doente, os neopentecostais é uma igreja herética, para não dizer com práticas diabólicas e peçonhentas, na minha opinião. Então, né, até para a gente dar um passo além, o neopentecostalismo, com a figura do Macedo, do Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus, eles recebem para mim um apelido que todos eles são macedinhos. E para mim, na minha concepção, e todos eles são idólatras da prosperidade, do ego, e com isso são idólatras de ídolos invisíveis. E uma última coisa, o Templo de Salomão, para mim, como eu já disse e repito aqui, é a Aparecida dos crentes. É o grande ponto de declínio da fé deles. Ao mesmo tempo que eles se gabam pela prosperidade, ali é só a demonstração, em nome de Deus, de um lugar que foi resgatado, que era lindo, que é o Templo de Salomão.
agora sendo colocado como um grande poste ídolo de prosperidade, de É, suntuosidade. é o templo de Salomão, né? E, puxa, gostei. Nunca tinha ouvido essa. Se você Inventei inventou, agora. parabéns. É muito bem colocada. Mas para mim, é a Aparecida dos crentes. Quando alguém fala lá da Aparecida, que para mim é um culto errado, não creio que Aparecida é uma aparição de Maria, nem uma revelação, né? Eu não creio nada nisso. Eu acredito que Maria foi a mãe de Jesus, a mãe de Deus, mas que não pode ser adorada, não pode ser cultuada. Essa questão das manifestações de Maria no mundo, seja por Guadalupe, por Fátima, são ensinos heréticos, errados, antagônicos à prática da Bíblia. Então, assim como a gente critica isso, a gente tem que criticar muito mais a Aparecida dos crentes, que recebe o nome de culto a Deus, mas é o culto ao poder, ao dinheiro, à prosperidade, né? Então, fico aqui, né, a minha crítica, né, porque eu acho que eles têm feito um desserviço. Como que você falou? Salô, Salomão. Salomão. Boa, boa. Continuando então aqui, para a gente com outros grupos que surgem, né? A Internacional da Graça, Nascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, que também são dentro dos neopentecostais. A da Graça, por exemplo, e a Renascer, eu acho assim que minha oração é que eles realmente voltem para os primórdios, que Deus tenha misericórdia da vida deles. Mas na minha concepção eles estão todos juntos, né, dentro desse grupo de neopentecostal, Se infelizmente, perderam totalmente. né? Continuando Perderam. aqui, pode falar. Você ia falar? Não, eles se perderam totalmente, principalmente a Renascer, né, que teve um trabalho tão significativo na década de 90. Se perderam muito. Quando eu ouço o apóstolo Estevão pregando sobre uma mensagem de evangelismo, eu acho magnífico. Quando ele começa a falar sobre prosperidade, eu falo que pena. Ele teve tantas experiências na vida dele, no ministério dele, para voltar atrás e não voltou. Então é um ponto negativíssimo. Prega muito bem quando prega a Bíblia, quando ensina a Bíblia. O próprio missionário R.R. Soares, a maneira em que ele ensina, que ele fala do Evangelho é simples, é rápida, mas ele está lendo a Bíblia. Mas ele vai para a prosperidade. Ponto negativo dele, ele faz vista cega para os pastores dele que manipulam o povo, que pregam prosperidade, está errado. Isso não pode. É aquela questão que nos diferencia, por exemplo, entre os pentecostais e neopentecostais, do. Eu coloquei aqui nas minhas pautas de anotação, característica do pentecostalismo. O pentecostalismo tem uma característica, é o cristão e Deus. O discipulado acaba sendo meio livre, deixando o cristão à mercê de Deus e do Espírito Santo. Os dons no pentecostalismo também é meio livre. O irmão recebe, é ele que vai se virar com Deus. Se ele profetiza, o pastor faz meio vista grossa. Se ele impõe as mãos para curar, expulsar demônio, nada acontece. O pastor orienta, mas não é muito assertivo. Na característica pentecostal tem muita espontaneidade e tem muito aquela questão das intenções. Eles veem, não, você está tendo uma boa intenção, pode fazer, mesmo que seja errado. Características históricas, tradicionais, puritanas ou reformadas. Eu gosto muito do termo reformado. É o cristão, é Deus, mas tem a figura de um ministro de Deus sendo esse discipulador. Opa! Então, o discipulado já é um discipulado mais orientado. O cristão tem um acompanhamento e uma supervisão e uma manutenção. A questão dos dons, dentro do pessoal reformado, puritano, tradicional, mais histórico, é dons, é o cristão e Deus, mas também tem o papel de quem? Do supervisor, de ser
mentoreado, de ser pastorado. Se de repente num grupo mais reformado, a pessoa começa a falar besteira, o pastor já arbitra. Opa, irmão, está falando algo que é antibíblico. Se é um grupo mais avivado, mais reformado, a pessoa começa a profetizar cura de caroço, o pastor mais sério atua. Ou seja, nessas igrejas, o comportamento e a regularidade é fundamental. Nos outros, na característica pentecostal, é mais livre, é mais espontâneo. E no neopentecostal? No neopentecostal, o circo pega fogo. Então, né, até eu tinha, não vai dar tempo hoje de falar, a gente pode falar depois, reservado aqui um comentário, do declínio pentecostal. No declínio pentecostal fica um terreno fértil para o nascimento de quem? Do neopentecostalismo. Então é difícil. Ah, mas o senhor hoje está falando tanto do neopentecostalismo, não tem nada de bom? Tem, claro que tem. Olha a maneira que eles são gestores. Seriam bem-sucedidos em qualquer lugar. Se você pegar o Edir Macedo, ele seria um grande empresário em qualquer lugar. Eu acho que está no lugar errado. Ele devia ser um grande executivo. Se você pensar como gestão, são grandes gestores. O camarada fez o que fez, tem uma gestão fantástica, tem um controle de massas, tem uma influência. Ele é um líder. Na minha perspectiva, ele é um líder que anda à mercê da Bíblia, mas é um líder. Que ensina heresia, mas é um líder. E os discípulos dele, né, a mesma coisa. São todos líderes, são carismáticos, são persuasivos, sabem trabalhar com as massas, fazem vista grossa, mas na minha perspectiva deixam e muito a desejar como pastor, como mestre e como doutrina e como igreja. Fazem vista grossa, tomam proveito, têm atitudes políticas, quer dizer, é tudo aquilo que para mim não serve como referência. E aqui a gente vai ver ao precursor influente, né, que é a Igreja Vida Nova do bispo Robert McAllister, do Rio de Janeiro, que rompeu com a Assembleia de Deus em 1960, pioneira de um pentecostalismo de classe média, menos legalista, né? E aí vai ter outros trabalhos, né? Renovação carismática surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos. Opa, vamos lá. Tem também o fenômeno dos pentecostais nas igrejas católicas, né? Igrejas protestantes históricas e católicas, e no Brasil, divisões em quase todas as denominações tradicionais. É aí onde surge a nossa querida denominação, né? Hoje nós somos batistas nacionais independentes, né? Até Deus nos guiar para qual convenção a gente vai migrar, ou o que vamos fazer, mas assim, a gente tem também que agradecer por esse movimento de renovação, que acaba sendo uma bênção para muitos. Aqui, alguns grupos, né, Igreja Batista Nacional Enéas Tonini, aqui eu acrescentaria o Rego de Nascimento, pastor Rego do Nascimento, Metodista Wesleyano, Presbiteriana Renovada, né? Aí vem aqui dados sobre as principais denominações. Aqui vem alguns dados, Congregação Cristã do Brasil, fundador, né? Alguns dados dele, as influências do pentecostalismo também. Só vou passar aqui rapidinho, porque a hora já passou bastante, tá, filho? Primeiros grupos no Brasil, em São Paulo, e Santo Antônio da Platina, no Paraná. Mostrando que a igreja começou, né, de origem italiana. Aqui falando sobre as questões. Depois a gente pode, deixa eu até ver aqui. Esse slide é bem grande, então vamos fazer assim, a gente dá uma pausa aqui, a gente volta semana que vem, a gente volta aqui no Enestoni, tá bom? Porque Tá é bom. bem grande. Aqui, ó. A gente parou aqui alguns grupos conhecidos, né? E aí a gente continua semana que vem, conforme for. Porque ele é um pouco grande, já passou bem da hora. Quando eu faço essas críticas, irmão e
é mostrando o seguinte: a gente tem muito a agradecer. A gente tem a agradecer. E se você me perguntar se eu não aprendi nada com o Estevão, é mentira. Claro que eu aprendi. Claro que eu aprendi. O Estevão, para mim, ele foi um homem, na minha opinião, ele é um pastor que foi muito corajoso. Ele traz o movimento gospel, traz a marcha para Jesus. Ele tem esse viés de comunicação que é brilhante. O que hoje a gente está querendo aprender a fazer, ele já fazia 20 anos atrás, na unha. Então ele sabe gerir um lado da igreja. Eu só sinto que se o Estevão tivesse caminhado mais próximo das igrejas que ele criticava muito, chamando de igrejas farisaicas, eu acho que a igreja dele tinha se tornado uma igreja muito forte, porque ele agregaria-nos com relação à música, com relação a essa questão da marcha, Felipe. O que a gente fez com a marcha, e no caso ele, é uma coisa fenomenal. É a maior marcha do mundo. Essa questão é, como, como acontecimento profético, isso é lindo. Pôr milhões na rua. Então pensa assim, se ele tivesse uma aquilo que eu falo que os avivalistas lá atrás tinham, no essencial, unidade, no não essencial, respeito, e nas demais coisas, amor. Se ele tivesse esse viés, ele, o próprio R.R. Soares, teriam acrescentado muito na nossa vida. Edir Macedo, quando ele começou a se enveredar para um caminho perigoso, ele fosse aprender com o pessoal mais experiente, desse a mão à palmatória, hoje a igreja brasileira, eu acho, estaria vivendo um avivamento poderosíssimo. O problema, na minha opinião, desses grupos dissidentes, e aqui eu não vou pôr a culpa no pentecostalismo, eu vou pôr a culpa no ser humano, nas nossas limitações. Pentecostalismo pode ser esse ambiente que favorece essa imaturidade? Pode. Mas ele teve o lado bom. Na minha opinião, a gente se perde um pouco com a gente mesmo. Sabe, eu fui muito ministrado por um pastor num treinamento de liderança que ele falava o seguinte, que a maior virtude nossa pode se tornar o nosso maior defeito. Se recebemos um dom de cura e não sabemos como lidar com esse dom de cura, o dom de cura que veio para nós do Espírito Santo para abençoar milhares pode se tornar o maior terror nosso. Se eu recebo um dom de pregação, de ensino, de sabedoria e não sei gerir isso, pode se tornar um maior terror. Você pode ver que o rei Saul se perdeu com o dom de rei. A culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é de Deus, a culpa é dele próprio por não ter um coração ensinável. Por que eu estou falando isso? O movimento pentecostal veio como uma bênção. E qual é a lição de tudo isso que eu quero falar? O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está movendo as suas águas. Se a gente não souber lidar com esse trabalhar de Deus, se a gente não tiver um coração ensinável, se a gente não olhar para um irmão com compaixão, com amabilidade, se a gente não vê, mesmo dos neopentecostais, os pontos positivos, tem pontos positivos, neopentecostais? Claro que tem. Eles botam o povo para trabalhar, são meio opressivos, mas é uma igreja que bota o povo para trabalhar. Mas tem coisas boas entre eles, só que teologicamente destaca para nós os pontos negativos. Mas quando a gente olha eles, por exemplo, a maneira em que eles fazem a gestão de igreja, a maneira em que eles fazem as expansões financeiras, é uma coisa admirável. O poder financeiro que essas igrejas têm, na minha opinião, se eles fossem mais humildes e sentassem com os irmãos presbiterianos e perguntassem, irmãos, como que a gente faz unidade? Meu Deus, não construiria templo de Salomão, construiria universidade no nosso país. Se eles não tivessem tanta gana de poder, eles não teriam a bancada da Universal, eles fortaleceriam com a bancada dos evangélicos.
pode ver que hoje a bancada da Universal, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no governo, se perdeu. Eles fazem parte de um coluio que eles estavam com o PT, com Lula, agora estão com Bolsonaro, e amanhã eles vão estar com quem for o poder dominante. Isso é perverso, isso é errado. Eles têm uma voz mais política. Então, assim, é perigoso isso. Então, assim, os grupos de avivamento, de renovação, por isso que aqui, qual que é a grande questão? A grande questão é ser louco por essa palavra, apaixonado por ela, ser devotado a ela, cumprir ela e aprender com todos esses grupos. Aprender com os nossos irmãos da congregação, olhando e falando, poxa, isso daqui é bonito neles, isso daqui é errado. Aprender com os nossos irmãos históricos, ver a simplicidade da fé com esses movimentos de santidade que geraram esse movimento pentecostal. Aprender com a guerra deles e com a questão do poder. Ora, se logo de início o poder foi determinante, por que hoje vai deixar de ser? Então, assim, tudo isso nos ensina bastante, tudo isso nos agrega muito, né? Então, semana que vem a gente conclui esses slides e eu queria ter lido hoje um pouco mais do livro, né? Mas o livro, você está com alguma dificuldade do livro? Não, não. Ele é muito autoexplicativo, né? Sim. Né? Só destacando, lembra que eu falo, ele não é um livro teológico, ele é um livro histórico, né? Então tem que Sim. fazer essa leitura. Mas é isso aí, filhote, né? Espero ter contribuído, né? E resumindo, sou muito grato ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal, o movimento avivado, a gente só tem a ganhar. Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, essa fé simples, a questão de tudo que aconteceu, a gente só aprende com tudo isso e espera que o meu desejo é que a gente aprenda com tudo isso em como praticar um cristianismo cada vez melhor e mais abençoado. Tá bom? Que tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não, não. Eu acho que em tudo isso acho que a gente chegou num ponto de buscar um equilíbrio, né? Você tinha assim como os pentecostais chamavam os históricos de frios, os históricos tinham uma certa desconfiança dos pentecostais por conta do modo livre com que eles cultuavam, e alguns grupos chegou-se a um equilíbrio, né, entre a, a beleza das escrituras e o poder de Deus no uso dos dons. Acho que quando chega a esse equilíbrio, a gente chega no que era a igreja primitiva, né, que também teve vários problemas. A gente vê ao longo da história os problemas que a igreja vem enfrentando, mas a gente tem que chegar nesse equilíbrio, saber que a verdade, né, é expressa através das escrituras e de que ao compreender eu sei que Deus me usa quando eu me santifico, eu sou pleno do Espírito Santo e deixo com que os meus passos sejam conduzidos por Deus. Acho que a gente tem que chegar a essa compreensão de equilíbrio na vida cristã, né? Sim, e aprender, né, com ambos. Você vê que interessante o que você falou agora. Hoje, graças a Deus, eu digo hoje, eu costumo pensar como a minha geração. Eu fui para o seminário na década de 90. Então, na década de 90 para cá, nesses grupos históricos e pentecostais de raiz ou grupos avivados, na década de 90 para cá, sempre foi tendo mais harmonia. Antes não. Antes a briga era mais acirrada. Então hoje você vê, por exemplo, o Nicodemos elogiando pentecostais, os pentecostais elogiando Russell Shedd. Isso é maravilhoso. Os pentecostais elogiando tradicionais, né? Como por exemplo o Estevão o Hernandes Dias Lopes. Então isso é lindo. Essa harmonia hoje enriqueceu quem? Esse grupo dos movimentos de santificação. Seja ele histórico, seja ele. E é por isso que eu acho que quando a congregação se aproximar mais de nós, vai ser uma coisa muito, muito legal.
Sabe aquele lance? Olha, admitimos que aqui a gente precisa melhorar. Porque você pode É o ver que que vem ocorrendo, é o que vem ocorrendo com os irmãos adventistas, das Adventistas, os os Adventistas do sétimo dia. adventistas, a gente fica admirado como eles têm pregado o evangelho. Tem os erros doutrinários? Tem. Você pega aquele Rodrigo Silva, por exemplo, que é um historiador, ele declara que ele é um adventista, confesso tal, mas ele tem uma harmonia muito grande conosco. Olha, nas nossas aulas de geografia, quando você for fazer, a gente usa muito material dele. Ele é muito, eu ouço ele, eu acompanho ele, e eu vejo isso, Felipe, como um grande agir de Deus. Vem os neopentecostais. Puxa, que pena que eles se perderam. Se eles fossem mais humildes e voltassem, o povo de Deus ganharia muito. Mas a gente não pode agir por todos, né? Mas assim, eu quero acreditar que Deus continua trabalhando e que a gente tem que continuar somente se enchendo. Passamos hoje um pouco mais da hora, né? Mas eu acho que é melhor do que a gente ter mais um dia de aula depois. Semana que vem é a Amém. nossa última aula, depois eu venho a prova. Tá bom, meu irmão? Beleza, pastor. Então que Deus te abençoe, que o Senhor dê bastante sabedoria para nós e continue cobrindo-nos com o sangue do Cordeiro. Amém. Tá bom? Manda meu abraço aí para Natália, para sua mãe, para suas irmãs e para Emília, que agora ela é, como que é o nome? Suplente? Suplente, né? Uma boa. Inclusive, eu vou parar a gravação aqui. Queria te fazer uma pergunta, tá bom? Tá Então, que bom. Deus abençoe em nome de Jesus.